o tudo não é maior que Jesus, porque Jesus é tudo. Tudo é uma parte do que Jesus é, do que Deus é. E nós estamos aqui hoje para celebrar aquele que plantou em nós esse desejo de um dia vivermos para todo, ou seja, na eternidade. E é sobre isso que vamos falar hoje. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, e eu quero te encorajar, irmãos, a olhar para este mundo temporal. O Elton falou com muita propriedade sobre o nosso tempo, como administramos o tempo, e como às vezes somos refém do nosso tempo, e como às vezes somos, como é que é? Eles usam a palavra, bem, eu vou tentar usar a minha palavra. Ele falou sobre, às vezes, nossa incompetência de administrar o tempo, e nossos resultados são ruins, por falta de administração do nosso tempo. Mas eu não quero aqui falar de tempo, eu quero falar de eternidade. Eu quero divagar com os irmãos sobre algo que Deus plantou em nossos corações. E nesse sentido eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Pregador. Amém? Qual que é? Livro de Eclesiastes, ou O Pregador, no capítulo 3, no versículo 11. E o capítulo 3, ele é justamente, para quem conhece, a música do resgate. Tudo tem seu tempo determinado, não é, Elton? O Elton já ouviu muito. Davi também tocou, não sei nem se ele lembra, mas tocou bastante. Eclesiastes 3, vamos ler o versículo 11. Mas antes ele fala, tudo tem seu tempo determinado, mas aqui eu não quero falar de tempo, como eu disse, eu quero falar de eternidade. Eu quero falar disso que Deus plantou em nossos corações intencionalmente, para que com esse sentimento, alguns argumentos da razão não fazem sentido para nós. E não fazem sentido para muitos que, mesmo que não conheçam Cristo, que não conheçam o Criador, para eles também não faz sentido, porque Deus plantou no ser humano, quando o criou, a eternidade. Amém? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 11. Cadê? Colocou aí? Vamos lá, eu vou ler daqui porque a minha está um pouco diferente. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Curve sua fronte. Pai querido, Pai glorioso, nós estamos aqui neste lugar mais uma vez recebendo de Deus, recebendo de Ti. Hoje estamos aqui no 10º dia e sabemos que estamos recebendo instruções para este ano. Pai querido, pela Tua infinita misericórdia eu te peço, fala conosco apesar de mim, apesar de nós, porque a Sua palavra tem que ser viva nessa igreja, porque nós pregamos a verdade, ouvimos a verdade e queremos viver na verdade. Nos ajuda, Senhor, muitas das vezes a nossa incredulidade, nos encoraja, Senhor, a entender que não há nada melhor do que estar ao seu lado. Te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar. Por que eu falei muito aqui sobre a eternidade? O homem, por mais culto que seja, por mais rico que seja, ou por mais ignorante, quando eu falo ignorante é por falta de instrução, ou mais pobre que seja, todos nós sabemos que um dia o nosso tempo vai. E com esse sentimento, há muitos poetas que fazem da morte algo bonito, algo belo, querem fazer poesia da morte. Mas irmãos, eu não consigo ver lógica na morte. Você consegue? Não existe lógica na morte, porque a morte não é um ciclo natural. Porque o homem não foi feito para morrer, o homem não foi feito para padecer, o homem foi feito para ser eterno. O que quebrou isso? Uma maçã. Não. A transgressão da lei de Deus gerou o pecado, e esse tem como consequência vamos lá, irmão, me ajuda. O salário do pecado é a recompensa do pecado é Então, se há morte, há um fim. E se há um fim, e se isso fosse verdade, se não houvesse algo além tempo, além morte, quem vive de forma regalada, ou o tudo vale a pena,
está certo. Porque se não há eternidade, se não há prestação de contas, para que nós estamos aqui tentando viver uma vida reta? Qual é o sentido disso? Tinha um povo grego, quando Paulo vai lá em Corinto, né? Na cidade de Corinto, que tem lá o Areópago, né? E tinha um povo lá, uma certa seita, um certo grupo, que acreditava justamente nisso. Vamos comer, vamos beber, vamos ter todos os prazeres dessa carne, porque um dia isso vai acabar. E eles não acreditavam num além-tempo ou um além-morte. Mas isso não faz sentido para muitos, mesmo que não conheça Jesus Cristo. Não faz sentido porque nós temos em nós esse sentimento que nós lemos aqui. Deus plantou em nós a eternidade. Mesmo que nós não sabemos muitas vezes de onde vimos, nós temos que ser instruídos a isso. E nem para onde vamos, temos que ser instruídos sobre isso. E a Bíblia fala que um dia tudo será revelado. Não é isso? Tudo será revelado. Nós estamos aqui vivendo de fragmentos de revelações de Deus. Existem muitos mistérios nessa palavra que ainda não foram revelados como é. Mas eu tenho certeza que hoje, 2024, nós já temos muito mais informações do que Moisés tinha. Muito mais revelações do que Paulo tinha. Nós temos muito mais informações de Deus e do reino do que os apóstolos tinham. Então nós temos mais informações, mas a Bíblia fala uma coisa: a quem muito é dado, muito será cobrado. Mas isso não pode ser um sentimento de contrição, de tristeza, não pode. Isso tem que gerar em nós um sentimento de esperança, porque nós temos mais acesso a Deus através dessas informações, porque o nosso culto racional, pela renovação de quê? Da nossa mente, nós chegamos mais próximo de Cristo, como igreja. Mas o homem, muitas das vezes, por saber que que vai ter um fim, ele quer colocar o seu nome, que ele propague por muito tempo. Não sei se você vai lembrar, eu gosto bastante de filme, principalmente filme de guerra e de época. Você vai lembrar do filme de Troia, quem já assistiu? Com Brad Pitt. Regiane, qualquer reação daqui pode dar problema para você. E ali ele está interpretando o Aquiles, e ele está num diálogo com a mãe dele sobre ir ou não à guerra de Troia. Aí ele fala assim, a mãe dele fala para ele, eu estou vendo o seu dilema, né? Minha tradução, tá? Estou vendo o seu dilema, eu vou te contar um negócio. Se você não for a esta guerra, os seus filhos falarão de você. Os seus netos falarão de você. Os seus bisnetos falarão de você. Mas acaba por aí. Mas se você for a esta guerra, o seu nome será lembrado para sempre. Eu quero te dizer que esse sentimento existe em muitos homens que não conhecem a Cristo. Ele quer colocar o seu nome, mesmo que ele não viva, mas ele quer que o nome dele viva para a eternidade, viva para sempre. Irmãos, e nesse sentimento, muitos, nessa busca desenfreada, se afastam cada vez mais de Deus. Mas eu falei aqui de um filme, eu falei de época, mas quanto de nós hoje estamos presos à rotina? Nascer, crescer, trabalhar, casar, ter filhos, continuar trabalhando, né? E morre. Não é? Irmãos, mas nesse ciclo, Jesus veio e colocou um sentimento diferente em nós. Ele veio e fala, pregue o Evangelho. Ele tirou a gente desse ciclo. Ele tirou, às vezes, de muitos, mudou completamente a rotina. Vou falar de Pedro, tirou uma profissão de pescador rentável para ser pescador de homens. Muito mais rentável, mas para qual reino e para qual tempo? Não para este, para a eternidade. A eternidade é algo plantado no nosso coração por Deus. Irmãos, e a eternidade, sem Jesus, ela é uma perda. Perda está certo, né? Cadê os professores? Está certo, né? Está certo, obrigado, Beth. A Beth já fez assim, eu estou acreditando que está certo.
Mas com Jesus, a gente entende mais um pouco. Porque, aí eu vou falar o versículo do pastor. Para mim é o seu versículo. Toda vez que eu escuto é o Senhor. Eu vou preparar lugar. Para que? Espera aí, me ajuda, pastor. É do pastor, não. Eu falei que é meu. Eu falei que é seu. Para onde eu estiver, estejais vós também. Mas se isso não nos traz esperança, irmãos, o Evangelho falhou conosco. Falhou. Porque Jesus veio justamente para quê? Para tirar a ofensa. E Jesus, tirando a ofensa, ele tira também toda a consequência da ofensa. A escravidão do tempo, a escravidão do Cronos acabou em Jesus. Porque nós não somos mais Cronos, nós somos eternos. Irmãos, nós precisamos ter esperança, plantar isso no coração dos nossos filhos, porque os nossos filhos estão ficando ansiosos com esse monte de informação, um monte de rede social, um monte de coisa, fica, o dedinho, o Mateus tem pouquinho, daqui a pouco ele pegou o celular uma vez, na segunda ele já estava assim, ó. Eu fiquei impressionado com aquilo. Tem que ficar de olho, porque senão a ansiedade começa desde pequeno, porque eu quero sempre o próximo, e nunca o momento. Não é verdade? Nós estamos reféns do amanhã, como sociedade. E isso na igreja tem acontecido também. Nós vemos pessoas cheias do Espírito Santo, com revelações, pregações maravilhosas no YouTube que a gente ouve. E a gente quer essa comida quente lá e viver de comida fria amanhã. A gente acha que aquilo é o suficiente para a gente viver. Sabe, a gente quer ser igual àquela pessoa, mas a gente não tem um momento de intimidade com o Senhor que é necessário para se chegar naquele estágio. Não é pagar, Jesus pagou o preço, irmão, mas quando o pastor fala da gente orar, da gente jejuar, é para nesse momento a gente está matando essa carnalidade que está em nós ainda. Irmão, não tem crente que não ora, não existe crente que não vem para a igreja, isso não existe. Paulo fala, não deixei de congregar como irmão. Sabe por quê? Porque aqui, quando a gente entoa cânticos ao Senhor, nós estamos tendo um gostinho do que é a eternidade. Quando se junta, olha para esse irmão do seu lado aí, bonito. Quando você se junta com ele, você está tendo um gostinho de eternidade. Fala assim para ele, obrigado por me dar um gostinho da eternidade. Sabe por quê? Porque o que vai prevalecer é Cristo e a sua igreja. E se você não é igreja, você é eterno, mas não na eternidade boa. Não existe isso. Irmãos, isso tem que nos gerar esperança. O amanhã não pode ser um problema. Eu não sei o que vai... Hoje é dia 12? Dia 13, não sei o que vai acontecer, mas eu sei que Cristo já está lá. Por quê? É hoje. Amanhã será hoje. É uma coisa de maluco, é. Eu sei que é. Porque é muito difícil explicar. Olha o que o Salomão escreveu aqui, ó. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras de Deus fez desde o princípio até o fim. Ou seja, a eternidade a gente não consegue compreender. É difícil conjugar um verbo na eternidade. Conjuga um verbo na eternidade. Não existe, não tem como. Por quê? É a eternidade. A eternidade é o presente, é o futuro, é o passado? É a eternidade. É atemporal. É difícil para a gente entender isso. Eu só sei de uma coisa, irmão. Nós somos criados para viver lá. Para viver na eternidade. E Jesus, ele demonstrou um pouco da sua eternidade aqui quando ele veio. Se você pegar, quando ele estava falando sobre Abraão, para os fariseus, ele falou assim, Abraão viu o meu dia. O livro de João fala sobre isso. Aí todo mundo, como assim? Esse rapaz aí não tem 40 anos e está falando que viu Abraão, está doido? Não foi. Porque quando Abraão vai imolar Isaac, ele olha e vê um cordeiro, ele teve um relance, eu imagino que foi um déjà vu, sei lá. Ele viu Jesus crucificado, Abraão viu Jesus crucificado. Porque ele viu o cordeiro que entrou para ele fazer o sacrifício substituto no lugar de Isaac. E Jesus falou, Abraão viu o meu dia, e foi no mesmo lugar que ele disse isso.
No mesmo lugar que Abraão ia imolar o seu filho, foi o mesmo lugar que Jesus falou essa frase. Ou quando o próprio apóstolo Pedro, porque Jesus quando veio, ele não veio apenas para implantar em nós o tempo da graça, ele veio também para nos mostrar que somos eternos e nos ensinar a viver no Cronos. Ele nos ensinou a viver no tempo. Por isso que nós estamos aqui sempre aprendendo coisas para praticar no nosso dia a dia. Porque isso é ser cristão, levar a palavra de Cristo por onde quer que a gente ande. Mas Jesus dá uma palavra dura, ele fala assim sobre carregar a cruz, né? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E quando ele olha para o lado, irmão, a galera vazou, falou, eu vim aqui para falar de prosperidade, irmão. Eu vim aqui para falar de carro zero, e negócio de cruz, conversa de maluco, eu vou morrer, está doido? Aí Jesus vira para os discípulos e fala, vocês não querem ir também não? Podem ir embora. Aí a resposta de Pedro é maravilhosa, não é? Para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida? É por isso que vemos na igreja, porque o pastor, a pastora, os cânticos falam de Jesus, porque Jesus nos dá esperança, porque Ele é eterno, e Ele, já que a eternidade foi plantada em nós, entra em encontro com a palavra, aí sim nós somos um com Jesus, nós estamos tendo um gostinho do que será a eternidade, porque a eternidade é Jesus, a eternidade é o céu, a eternidade foi conquistada, a eternidade não é um tempo, a eternidade é uma pessoa, a eternidade é Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, isso tem que trazer esperança. A gente tem que sair daqui e falar, pastor, faz campanha amanhã, que é sabadão, ninguém vai trabalhar, faz de manhã. Sabe? Estou dando ideia não, hein, pastor? Mas isso tem que ser gerado no nosso coração, irmão. Quem aqui já planejou o sábado? Ninguém. Elton, sua pregação deu certo, não. Tem que planejar, irmão, você pode planejar. A Bíblia fala, o homem faz planos, mas Deus executa. Isso agora não é mentira, irmão. Quem aqui planejou o sábado, você vai fazer amanhã, você sabe, vou acordar e tal. Mas quem aqui pensou, se Jesus não voltar? Hã? Você pensou nisso? Ou se eu morrer? Você pensou nisso? Sabe por quê, irmão? A gente quer ser dono do tempo, como diz a música americana, Forever Young. Forever Young, I'm gonna be. Para sempre jovem, eu quero ser para sempre jovem. Irmão, não é, a sua carcassinha está caindo, você pode pôr botox, você pode pôr otrox, você pode pôr o que for. Não põe muito não, que se for na churrascaria, você é capaz de você ser derretido. Não põe muito não, põe pouco. Irmão, vai cair, vai acabar. E se você não cuidar da sua alma, que é eterna, vai padecer. Não viverá a eternidade com Deus. E se nós temos este princípio aplicado, todo mundo sabe disso, irmão. Todo mundo sabe que faz errado e continua fazendo errado, sabia? E chega um momento que o errado vira rotina, e a gente fala, é errado, mas eu não consigo sair, né, irmão? Aleluia. O diabo é sujo. Irmão, dá um basta nisso. Se Jesus rompeu a eternidade, entrou no tempo, você não pode fazer um não para o desejo da sua carne, para você viver nessa eternidade que Ele conquistou com o sacrifício na cruz do Calvário, para mim e para você. Parece que eu estou suplicando, parece que Jesus está suplicando. Não. Ele apenas mostrou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é vir ao Pai? Vir a Deus. Mas a gente pensa no tempo. Não tem como você falar, eu vou para Deus. Por quê? Porque Deus é eterno, é um dos atributos dEle. E Jesus, no Evangelho de João, que eu citei aqui, João fez questão de mostrar que Jesus é Deus em tudo. 7 milagres, 7 vezes ele fala, eu sou, no princípio era o verbo. Começa assim, né? Se eu não me engano, foi um dos últimos livros da Bíblia a ser escrito. Porque na igreja só se tinha os 3 evangelhos, e o pessoal começou a falar, mas Jesus não é Deus, né? Jesus era homem. Aí João, imagina que Jesus ditou para ele. Jesus ditou para ele lá na ilha de Patmos, não sei, eu preciso estudar um pouco mais, mas imagino que Jesus falou, escreve isso, escreve aquilo outro. Irmão, acorda. Aí eu vou falar uma loucura, né? Enquanto é tempo. Porque esse tempo vai acabar. E eu estou falando aqui a questão estamos falando de 2024, que é um tempo.
É ciclo, Deus fez ciclos para que a gente renove as nossas. Isso é de Deus, irmão. Essa virada de ano, tudo isso é de Deus. Mas haverá um dia que não vai ter mais. Ah, mas Bruno, vai ser um marasmo. Que marasmo, irmão? Se Deus é maior que isso tudo, se Deus é tão grande, se eu não me engano, Isaías fala que Ele pega as águas do oceano com a concha da sua mão. Você acha que a eternidade vai ser chato? Se Deus pega com a concha da mão esse monte de água, e você vai lá para conhecer Deus, você acha que você vai conhecer? Eu acho que uma eternidade não dá para conhecer. Aí eu já estou criando o meu tempo na eternidade, tá? Uma eternidade não vai dar para conhecer Deus todo. Vai ter que ser duas. Olha que loucura, porque Deus é muito grande. A Bíblia fala aqui, vou citar o pastor Hernandes aqui. A Bíblia fala que Deus espalhou as estrelas no céu, no universo. Os astrólogos falam que há mais estrelas no céu do que grão de areia no mar. E a Bíblia fala que Jesus chama todas elas pelo nome. Esse é o nosso Deus. A Bíblia fala que Ele pegou o universo, Ele conta a palmos. Eu não sei quantos bilhões de anos-luz é o universo, sei que é muito grande. Eu sei que seriam mais de 90 bilhões para atender até onde o homem já chegou hoje, que não é o fim do universo. Mas nós sabemos que o universo é finito, embora nós não sabemos o tamanho dele. E olha quanto tempo já existe de humanidade nessa terra. E ainda assim não se conhece tudo. Agora você imagina Deus que fez tudo isso. Aí o pessoal, mas entra agora os ideologia, né? Os vermelhinhos. Chega e fala, mas Deus não criou nada, Deus não existe, foi o Big Bang. Irmão, eu vou falar para você, como eu falei para uma professora minha de bioquímica, falei, professora, você tem mais fé que eu, porque para acreditar que o mundo veio do nada, você tem muito mais fé do que eu, não tenho dúvida. Porque é muito mais lógico crer que tem um arquiteto que fez tudo isso, que criou todas essas leis que regem o universo. Aí a gente fazia as piadinhas, né, com a professora, colocava um 10 lá, e esse 10 aqui? Foi, professora, do nada, você acredita? Tinha essas coisas que os meninos faziam. Ué, se ela acredita, né, nós vamos usar da teoria dela. Brincadeira. A molecada era doida. Mas isso, irmãos, tem que gerar em nós esperança. Porque alguma pessoa pode pensar, poxa vida, eu estou fazendo tudo errado, né? Eu vou morrer. Não. Jesus falou, quem crer terá a vida eterna. Quem aceitar a Jesus terá a vida eterna. Então, se a eternidade é Jesus, não tem fim para mim e para você. Não andeis ansiosos por coisa alguma, credes em Deus e também em Jesus. O que ele está falando? Não fica preocupado com amanhã, querido. Nós somos eternos. O que é o amanhã perto da eternidade? Essa ansiedade, irmão, tem sido um problema muito sério para nós como sociedade. O consumo de antidepressivo, você não tem ideia de como cresceu. Você conhece crente que já tomou antidepressivo? Ninguém conhece, né? Pode ser você, né? Você está com medo. Então, não, fica tranquilo, irmão. Nós estamos aqui para conversar mesmo. Acontece, irmão. Sabe por quê? Porque não teve a renovação da mente na palavra. A gente quer ter essa transformação de vida sem ter contato com a palavra, sem vir à igreja, sem ter esse momento. A gente fica preocupado com outras coisas que estão tomando o nosso tempo e com isso estão roubando a nossa eternidade. Começa a conhecer Deus agora. Porque quando eu falo conhecer Deus agora, é conhecer a eternidade agora. Porque a eternidade, se não é um tempo, é uma pessoa, eu começo a conhecer agora. Porque isso é um anseio que já existe em você e em mim. Falamos aqui, o anseio da eternidade já existe no meio do seu coração. Então nós precisamos melhorar o nosso entendimento de quem é a eternidade. Não do que é, nem quando é, de quem é. Jesus Cristo. O apóstolo Paulo também nos ensina, falando que lá em Coríntios, se eu não me engano, ele fala assim, para a gente não se atentar para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que não se veem são eternas. O que ele está falando aqui? Busca do Espírito Santo. Olha o que um tempo... Olha, não tem como fugir desse tempo, eu estou preso nele.
A eternidade, não tem como a palavra está envolta nisso. A igreja é uma amostra da eternidade. Sabe por quê? Porque a igreja é eterna. Fala assim para o seu irmão: você é eterno, porque você é igreja. Quem falou com convicção ou só falou porque eu falei? Amém. Sinceridade é tudo, né, irmão? Aleluia. E se Jesus fez tudo isso desde lá, quando a Bíblia fala que foi o cordeiro que foi morto antes é uma palavra, um substantivo, um advérbio, sei lá, de tempo, antes do quê? Da fundação do mundo. Então Jesus já estava, por Deus, escolhido para morrer no tempo. Ele já estava escolhido para nos levar para a eternidade. E tudo o que aconteceu antes de Jesus foi apenas uma amostra do que Ele é. E hoje nós temos conhecimento do todo, através da pessoa do Espírito Santo que nos revela Jesus Cristo. Irmão, então por que eu e você estamos negligenciando Jesus Cristo, ou a busca do Espírito Santo, trocando por prazeres que vão acabar, por prazeres que vão morrer? Tem tempo de início e tem tempo de final, o fim. Por que que isso está consumindo a minha e a sua cabeça? Por que que isso está consumindo a minha e a sua adoração? Porque tudo aquilo que a gente dedica tempo é porque a gente adora. Porque, irmão, tudo que a gente quer, a gente faz. Nossa, Bruno, você é doido. Irmão, você não vai vir aqui 12 dias? Hã? E por que que nos cultos de quarta-feira muita gente não aparece aqui? Porque quem quer, faz. Ai, mas eu trabalho, mas eu faço. Irmão, você dá um jeito. Você ora, Deus, eu trabalho num período que não dá para ir no culto. O que você tem que orar, irmão? Senhor, me dá outro emprego. Desculpa a sinceridade, irmão. Ah, Bruno, você está sendo doido. O que é mais prioridade para você? Ah, eu sei que você tem que ganhar dinheiro, eu sei que você quer que prosperidade, é tudo isso. Mas, irmão, se você deixar de congregar como irmão, você volta a ser escravo do tempo. Você volta a ser escravo de rotina, e você não conhecerá a alegria de ser eterno na pessoa de Jesus Cristo. E eu quero te encorajar, irmão, a romper essa barreira, a romper o tempo que está dominando você, para que você priorize o que é eterno, Jesus Cristo. E que quando você orar nos seus dias e orar aqui hoje, você coloque no seu coração: estou orando por 2024, amém, porque eu quero ser abençoado. Existe bênção para você no ano de 2024, eu tenho certeza. Muitas pessoas viverão o novo de Deus assim que nunca pensaram. Porque Deus, quando abençoa, irmãos, Ele não abençoa de conta gota. Deus como o Elton que fala, né? Ele é exagerado em abençoar, alguma coisa, o Elton ele usa uma palavra assim. Eu ia falar, Deus é doidão em abençoar, é que é meu dialeto, tá? Mas Deus é exagerado, irmão. Você pede uma água, é capaz de chegar um mar para você. É assim. Eu tenho certeza que essa palavra é liberada sobre a sua vida. Eu tenho certeza disso. Mas isso também não pode roubar a alegria de ser eterno, de estar com o eterno. Porque a bênção não pode se transformar em tempo, não pode se transformar em um motivo para me roubar a eternidade. Porque tem muito crente que começa a ganhar um pouquinho de dinheiro: pastor, não vou para o culto não, vou para o resort. Hã? Aleluia. E outro: eu vou esquiar no Chile. Eu vou... Voltou a ser escravo da mesma forma, irmão. Só que de uma forma diferente, né? Aí tem uns mais ainda abençoados que falam: irmão, é melhor chorar numa Ferrari do que num Fusca. Não, olha a conversa lógica. A Ferrari e o Fusca vão acabar. Sim ou não? Vão. Aí tem gente ainda pensando: mas é melhor mesmo. Eu estou falando de eternidade, irmão. De coisa que não se vê, mas é muito mais concreto do que essa cadeira que você está sentado. Porque essa cadeira vai padecer. Mas como Jesus disse, tudo passará, mas as minhas palavras não passarão. É esse Deus que nós estamos pregando aqui. E é um atributo que nenhum Deus tem.
Todo o panteão, seja da macumbaria, seja do panteão grego, do que for, todos os deuses que estão lá, teve um tempo de início. Fala quem criou, fala de onde que começou Deus. Não começou de nenhum lugar. Porque o nosso Deus, além de ser todo poderoso, de ser maravilhoso, galardoador, Jesus Cristo, príncipe da paz, Cordeiro de Deus, além de tudo isso, o nosso Deus é eterno. É um atributo que nenhum Deus tem. Nenhum Deus tem esse atributo de eternidade. Porque Zeus, porque não sei quem, alguém fez. Tem um rolo danado nesses deuses aí, né, nessas maluquices. Um matou o outro, que o filho vem e pega o outro. É uma conversa de maluco. Mas Deus é eterno, com um plano perfeito de eternidade. Jesus Cristo, o hoje de Deus. Eu quero te encorajar nessa noite a apenas glorificar, porque Ele plantou em você a eternidade, e você correspondeu, você germinou, você falou: Deus, eu quero ser eterno. Jesus falou: venha, seja eterno, e você aceitou. Isso tem que gerar em nós esperança, tem que nos encorajar a estar cada vez mais perto dEle, o conhecendo, porque você vai passar a eternidade inteira tentando conhecer a Deus, como um todo. Mas Ele é tudo, e Cristo é tudo em nós. Cristo é tudo na igreja. Cristo é tudo hoje. Cristo é tudo ontem. Cristo é tudo amanhã. Cristo é tudo em nós, em nome de Jesus. E com isso eu quero te encorajar a levantar, aplaudir ao Senhor e bendizer a Ele.